Frade, tudo bem? Hoje eu não estou nervoso, hoje estou mais calminho, né? Hoje a Fórmula 1 não fez asneira, não fez besteira. Tem algumas coisinhas que a gente vai falar aí, mas hoje foi mais ou menos esperado, né? O Vespa assumiu a primeira posição, largou atrás em sexto porque teve uma punição para pagar, e na volta, acho que 12 por aí, ele já assumiu a primeira posição, né, que estava com o Pérez. Pelo menos o Pérez estava fazendo o papel dele até então, né, com um carro muito mais rápido que os outros, ele estava fazendo o papel dele. De estar em primeiro enquanto o Vespa não chegasse. Depois o Vespa passou e sumiu, né, pôs um caminhão. Mas o Pérez é isso, né? Falei ontem, o Pérez, isso eu repito, o Pérez é um dos piores segundos pilotos de equipe grande que eu já vi na minha vida, mas com um carro tão dominante assim, hoje pelo menos ele conseguiu fazer o segundo lugar, o que já é alguma coisa, né? Perto do que ele vinha fazendo, que era uma coisa assim que eu não estava entendendo como é que a Red Bull estava falando que ele ia continuar tudo, porque na minha equipe não continuava não. Bom, vamos hoje para o vídeo não ficar muito grande também, senão a gente vai falar muita coisa, né? Até porque a corrida foi, média, né? Foi nada demais. Mas teve algumas disputas legais e teve algumas características aí que a gente precisava, que seria bom a gente falar. Vamos começar então aqui pelos três primeiros, o Vespa, o Pérez e o Leclerc, né? Percival, grande Percival, conseguiu aí a terceira colocação com uma Ferrari não muito campeã, mas nessa corrida, né? Você vê como muda sempre, né? A segunda equipe muda a cada corrida. Muito legal isso, né? Apesar da Red Bull ter descolado, né? Se não fosse a Red Bull, a gente tem um campeonato aí com vários vencedores, super disputado, né? Então foi legal o Percival ter chegado em terceiro, não conseguiu nem ser ameaçado pelo Hamilton, tentou, mas o máximo que o Hamilton conseguiu ficar do Percival, se eu não me engano, foi 2 segundos, né? Não conseguia se aproximar mais do que isso. Em último lugar tivemos aí o Piastri e o Sainz, os dois saíram fora. Logo no começo tiveram um problema na curva 1, vamos até ver aqui, ó. Aí largou, os dois ali por dentro, não tinha espaço. Isso é um incidente de corrida, né? Não tinha o que fazer. O Sainz vai mais para pro outro lado, bate no Hamilton, tentou fechar, o Piastri tentou se meter ali e não deu certo, e incidente de corrida, e a FIA acertou, né? Quer dizer, ontem um incidente parecidíssimo entre o Hamilton e o Pérez, eles puniram o Hamilton. Não importa se esse tipo de coisa, isso é uma disputa, né? Então não importa se essa disputa é na primeira volta, segunda volta, 20ª volta ou última volta, é uma disputa, e isso pode acontecer, e acontece toda hora no automobilismo, né? Então, para quem está começando a ver Fórmula 1 agora, não entende muito bem disso, vou explicar de novo. Automobilismo é assim, e isso acontece em todas as categorias, em todas as corridas, né? Disputa por espaço, sempre vai... ou tirar tinta, ou dar uma batidinha, sabe? Não tem jeito, né? Então é isso. Aí o Nico Hülkenberg acabou ficando em antepenúltimo, até chegou a uma parte da corrida, e foi muita questão de estratégia isso, chegou numa parte da corrida que ele estava muito bem, estava entre os 10 primeiros, tinha largado em último, né? Mas aí na estratégia, nos pneus, na troca de pneus, tudo, ele acabou ficando. E a gente não pode esquecer que a Haas gasta muito pneu, né? Depois o Sargent conseguiu chegar na frente do Hulk. Aí o Daniel Ricciardo, né, que dessa vez foi bem atrás do Tsunoda, né? Foi bem atrás do Tsunoda mesmo.
Depois nós vamos chegar no Tsunoda. E o Magnussen, que chegou na frente do Hülkenberg, né? Vamos lá. Aí nós tivemos o Albon, de Williams em 14º, uma posição boa. Eles têm bastante reta, né? Não tem aquele segundo setor, não vai bem a Williams, mas eles têm bastante reta, que o carro tem pouco downforce. Então é um carro bom de reta. Mas ele é bem fraco no segundo setor aí de Spa, que é um segundo setor que precisa de mais downforce do que eles têm. O Zhu chegou atrás do Bottas, 10 segundos atrás. Daí o Gasly, tem uma disputa muito boa do Gasly. Vamos até ver agora essa disputa, porque vale bastante a pena. Eu acho que foi a ultrapassagem mais legal da corrida. É uma disputa em 3 curvas e o Gasly conseguiu passar o Albon por fora. Olha lá. Ele chega, o Gasly está atrás, ele vai pondo. E o Albon vai se defendendo, ele vai pondo. E aí finalmente ele consegue passar. Na terceira curva ele consegue passar e vai embora, né? Isso também se deve um pouco a Alpine estar com um pouco mais de downforce do que... Primeiro que o Albon tem pouco downforce, né, que eu já tinha falado. E a Alpine estava com mais downforce. Então isso ajuda eles no segundo setor. Eles não estavam muito bem no primeiro e no segundo, mas isso ajuda no segundo setor, e essa ultrapassagem foi no segundo setor. O Tsunoda chegou em 10º. Ele chegou 1 minuto e 20 atrás do Vespa, e o Ricardo chegou 1 minuto e 43, ou seja, o Tsunoda meteu 23 segundos, é uma diferença muito grande, né, entre companheiros de equipe. Aí o ídolo Stroll chegou em 9º, marcando aí 2 pontinhos. Depois o Ocon em 8º, o Ocon de Alpine também teve uma disputa. Vamos ver essa disputa do Ocon, que foi legal também, né? Vale a pena ver essa disputa. O Ocon com o Tsunoda também no miolo, né? Olha lá. No final da reta Kemmel ali, tem aquela chicane, o Ocon pôs por fora ali e conseguiu fazer uma bela ultrapassagem em cima do Tsunoda, sem DRS, nada. Ele usou o DRS para se aproximar, mas quando ele fez a ultrapassagem já estavam na freada, o DRS já não fazia efeito nenhum, né? Então foi uma ultrapassagem legal, uma ultrapassagem bem legal do Ocon. Aí o Norris acabou chegando em 7º. Olha, eu vou dizer para você que é uma posição muito boa, porque a McLaren errou no acerto, né? O carro estava muito lento de reta, eles puseram muito downforce, como se fosse chover, fizeram um acerto de chuva, né? O que foi um erro, né? Porque a previsão de chuva para hoje era pouca, então a McLaren, essa previsão já desde sexta-feira de chuva para domingo era tipo 50%, né? Então eu acho que eles arriscaram demais, colocando muito downforce no carro. O carro era muito bom no segundo setor, mas perdia demais no primeiro e no terceiro, que são em Spa, primeiro e terceiro setor, são muito mais longos que o segundo, ganha-se muito mais tempo do que no segundo. Então eles deviam ter equilibrado mais o carro ser melhor. Não para o carro ficar horrível no segundo setor, mas ser um pouco melhor no primeiro e no terceiro, né, do que foi. E o Russell em 6º lugar. O Russell chegou a se aproximar mais do Alonso, mas não conseguiu. A hora que o Russell chegou atrás do Alonso, chegou a estar também uns 2 segundos, o Alonso conseguiu abrir, né? No fim ele chegou aqui 8 segundos na frente do Russell, e depois o Hamilton, que esse 49 segundos atrás, isso aqui é falso, porque o Hamilton parou na penúltima volta, porque ele tinha uma diferença para o Alonso acima de 20 e poucos segundos, lá 25 segundos mais ou menos, então dava para ele parar para fazer a melhor volta, para se aproximar mais do Alonso na tabela de classificação. Então ele parou,
pôs um pneu novo médio e conseguiu fazer uma melhor volta. O Hamilton chegou a estar 2 segundos do Leclerc, mas não conseguiu melhorar mais que isso, não conseguiu chegar na área de DRS do Leclerc, então o máximo que deu para ele fazer foi 4º lugar, e o Percival bem em 3º, né? Mas ali, do Pérez ele chegou só a 10 segundos, mas chegou 32 segundos atrás do Vespa. O Pérez aí 22 segundos atrás do Vespa, também é muita diferença, né? Com o mesmo carro, né? É muita coisa isso, né? Isso aqui, você pega uma corrida de 40 e poucas voltas, 44 voltas, que dá meio segundo por volta, né? Daria até mais, né? Porque como o Vespa largou em sexto, ele tem que fazer umas ultrapassagens, tudo. Se ele tivesse largado em primeiro, ele não chegaria a 22, chegaria uns 30 segundos na frente do Pérez. O que coloca o Pérez na categoria quase normal de Fórmula 1 e o Vespa na categoria Vespa, né? Então hoje a gente tem 2 Fórmula 1, né? Uma é a categoria Vespa e outra é o resto, né? Então é isso, o Vespa cada vez mais perto do título. Ele só não fez o ponto da volta mais rápida, mas ele ganhou ontem a corrida curta, ganhou hoje com o pé nas costas também o GP, e só está aumentando a diferença. Nós vamos ver já. Vamos ver aqui, ó. Olha a diferença absurda, ele tem 314 pontos contra 189 do Pérez. É uma diferença realmente muito grande. Há muito tempo que eu não vejo isso, né? Muito grande mesmo. Depois o Alonso em 149 e o Hamilton encostou 148, só um ponto atrás. Então, o que eu falei, né? A disputa atrás da Red Bull tá boa, né? Depois o Percival, Charles Leclerc. Eu chamo ele de Percival, algumas pessoas me perguntam, porque o nome dele é Percival. É Charles alguma coisa, Percival Leclerc. Como eu acho engraçado o nome Percival, eu chamo ele de Percival. É por isso. Depois o Russell está em 6º lugar, com 99, empatado já com o Percival, né? Aí o Sainz, 92, o Sainz saiu o Sainz estava na frente do Leclerc na classificação, mas como ele saiu da corrida, né? E o Leclerc foi 3º colocado, então o Leclerc passou, não muito, 7 pontos só, mas passou. Aí o Norris, 69 pontos, e depois o ídolo Stroll com 47, Ocon 35. Depois o Piastri 34, né, já está com bastante ponto. A McLaren até 5 corridas atrás estava com muito pouco ponto, fez muito ponto nessas últimas corridas. Hoje o Piastri não conseguiu fazer ponto também, por causa do problema na largada, né? Que a gente até teve um vídeo na hora que o carro dele quebrou. Olha lá, vamos ver o vídeo. Olha lá. Tá vendo? A roda dianteira esquerda, ó. Foi por causa daquela batida com o Sainz. Vai ver de novo, ó. Tá vendo? Ó. Ela vem pra dentro sozinha. Tá vendo? Não dá pra continuar. Imagina. É isso. Vamos lá. Depois você tem aqui o Albon com 11 pontos. O Gasly 22, o Albon com 11 pontos. Muito bom, né? De Williams. Nico está com 9 pontos. E assim vai até os 3 aqui últimos que não tem ponto, que é o Sargent, o De Vries, que nem está mais na Fórmula 1, e o Daniel Ricciardo, que vai ser difícil marcar ponto, né? Pode até conseguir marcar ponto, mas vai ser difícil. O Tsunoda conseguiu marcar 3 pontos, né? Inclusive 2 hoje, 1. No campeonato de construtores, aí a Red Bull está com mais do dobro de pontos da Mercedes. Pessoal, nós estamos ainda no meio do campeonato. Agora nós vamos entrar em férias, né, da Fórmula 1. Volta só no final de agosto. Vamos ficar 3 semanas, só 3 semanas sem corrida. Só na 4ª semana que vamos ter corrida lá na Holanda. E a Red Bull já tem o dobro de pontos da Mercedes, que está em 2º lugar. Quer dizer,
Realmente é um massacre, né? E a Aston Martin aqui já está ficando para trás, né? Tem que recuperar, porque senão não vai mais ter chance de alcançar a Mercedes, já está 50 pontos atrás. Depois a Ferrari, 191, a Ferrari já está brigando com a Aston Martin, que estava bem atrás. Depois a McLaren, 103. Pena que o Piastri não conseguiu marcar ponto hoje, porque senão a McLaren já podia até aí com mais de 110 pontos. Vamos ver se a McLaren consegue chegar na Ferrari, né? Não é muito fácil não, porque a diferença é grande, aqui são 80 e poucos pontos, mas não é impossível. Depois a Alpine, hoje marcou ponto, tudo, os pilotos foram bem no segundo setor. Depois a Williams, a Haas empatada com a Williams, a Alfa Romeo e a AlphaTauri, que é a pior equipe, em último lugar, né? Não é muito fácil não. Chegamos na metade, agora nós vamos ter férias, vai ter bastante especulação nessas férias. Eu acho que vai ser uma silly season aí, que não vai envolver só os pilotos, vai envolver também os chefes de equipe, principalmente da Alpine, né, que eu contei ontem, mandaram os 3 principais da Alpine embora. Contei também que o Mumate e o Dude me falaram que o principal candidato aí seria o Binotto, que já tem mais gente para trazer junto, mas eles estão... o Dude falou que eles tentam o Ross Brown, né? É que o Binotto é bem mais fácil, que o Binotto está procurando, o Binotto quer, né? O Binotto foi chamado pela Audi, isso não foi nenhum boato, isso foi verdadeiro. Ele foi visitar, inclusive, as instalações da Audi, não gostou, achou que as instalações são fracas, achou que eles estão muito atrasados no projeto da Fórmula 1, não estão entendendo direito o que é a Fórmula 1, e não quis. Mas ele quer voltar para a Fórmula 1, né? E a Alpine, com um presidente novo, com investidores agora que compraram 20% da equipe por 230 milhões de dólares, né? Então, quer dizer, a Alpine hoje é uma equipe teoricamente vale 1 bilhão, né? 1 bilhão e alguma coisa. Tem um presidente novo, e esse cara parece que quer investir mesmo. Então, eu acho que esse negócio do Binotto é bem provável. O do Ross Brown é menos provável, mas não acho que não é impossível. Depende muito do que vão oferecer para ele, não só de dinheiro, como de estrutura, talvez até alguma participação na equipe, entendeu? Para ele ficar lá mesmo. Vamos ver o que vai acontecer, né? E entre os pilotos também tem várias especulações. Ainda Hamilton não está falando em renovar contrato ainda, né? Vamos ver, eu acho que ele vai acabar renovando, né? Não vou falar aqui, porque também é especulação, então não vou especular, mas assim, eu vou dizer qual é a minha impressão. Eu acho que o Hamilton vai renovar por 1 mais 1. 1 ano mais 1, né? O ano que vem, no ano que vem ele vai ver com a opção de ele desistir total, de ele não fazer o segundo ano. Se o ano que vem o carro realmente for um carro que vai conseguir disputar com a Red Bull, aí ele renova para 2025 também. Com o piloto eu estou falando. Depois pode até ser que ele continue na Mercedes como embaixador da marca, como outras coisas, mas como piloto. Eu acho que é 1 mais 1, e vai depender do desempenho da Mercedes no ano que vem, né, para ele ficar ou não. Segundo lugar da equipe está meio, não diria garantido, mas também tá bem encaminhado, né, para ser a segunda melhor equipe desse ano. Mas para um cara como Hamilton, como a partir de agora, né, vai ser para o Vespa também. Segundo lugar, para esses caras não rola mais, entendeu? Principalmente para o Hamilton, tem 7 títulos, tudo. Os caras querem ganhar, eles querem poder ter carro para disputar vitória e título, né? O resto realmente não serve. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Bom domingão. Se gostou aí, não esquece do meu joinha. Ontem, show, hein? Muito comentário, muita visualização, muito joinha. Muito obrigado. Legal que vocês gostaram. E terça-feira
A gente se vê no Loucos com o Fábio Campos. Eu sou Bruno Aleixo. Tá bom? Um abração, tchau.